Então, pessoal, agora vamos para circuito em paralelo. Circuito em paralelo é quando as resistências são conectadas em fios diferentes. Tá? A corrente elétrica tem mais de um caminho para seguir. Ó, o que acontece aqui? Ó? Tá vendo aqui? Aqui a corrente elétrica veio aqui, veio aqui, veio aqui também. Ela não está numa sequência como tinha o outro. Ó. Isso aqui está em paralelo. Essa com essa estão em paralelo. Quando a gente retira uma lâmpada paralelo, de um circuito em paralelo, o resto do circuito continua funcionando, tá? Essa é a diferença entre o circuito em série e em paralelo. Eles não estão exatamente sobre o mesmo fio, o circuito. Veja bem, a diferença está aqui que o vermelhinho está conectado aqui. Antes o azul saía daqui, depois vinha daqui e saía para cá. Agora não mais, ó. Tá? Ela é conectada diferente. Então, esse aqui é o desenho clássico de um circuito em paralelo, pessoal. É o desenho bem clássico de um circuito em paralelo. Que nós temos, ó, os verdinhos são os resistores, aqui nós temos o gerador, a corrente elétrica sai aqui pelo azul, né, do mais, ela vai sair aqui do mais, e ela vai andar por aqui, vai andar por aqui. Quando ela chega nesse ponto aqui de cima, ela tem uma escolha por fazer, ela vai ir um pouco para esse fio e um pouco para esse fio. Então a corrente elétrica, ela vai se dividir aqui. A corrente elétrica encontra uma bifurcação no fio. Essa é a característica da associação em paralelo. Então, o voltímetro aqui está marcando 120 volts. Se eu colocar o voltímetro aqui, nesse resistor, também vai marcar 120 volts. E se eu colocar o voltímetro no outro resistor, também vai marcar 120 volts. Porque a característica de um circuito em paralelo é que ele mantém a mesma voltagem, a mesma tensão nos terminais. A nossa casa, ela é feita em paralelo à associação à instalação elétrica dela. Tanto que, lembram quando eu falei da associação em série, eu falei que se queimar uma lâmpada, se a gente tirar uma lâmpada, as outras deixam de funcionar. Na nossa casa, se queima uma lâmpada, as outras continuam funcionando. Assim como no paralelo. Tá? Bom, coloquei o amperímetro, então, para medir a corrente elétrica. Vi que está passando 2 amperes. Agora eu vou ver a corrente elétrica que está chegando nesse resistor aqui. Opa, não deu 2, agora deu 1. Claro, a corrente elétrica teve que se dividir aqui. E a corrente elétrica, então, que vai passar no outro amperímetro, vai ter que ser quanto? 1 ampere. Por quê? Porque a corrente total é 2 amperes. Então, a corrente dessa vez vai se dividir, mas a tensão elétrica continua a mesma. Então, a tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências. Lembrem-se, pessoal, que a corrente elétrica ela é muito inteligente, tá? Onde tiver maior resistência, vai passar menor corrente. Sempre onde tiver maior resistência, vai passar menor corrente elétrica. No circuito em paralelo, para a gente calcular a resistência equivalente, que é aquele momento que a gente troca todas as resistências do circuito por uma só, a gente utiliza essa formulazinha aqui, tá? Ou, um macetezinho também, é quando a gente tem só 2 resistências em paralelo. Aí a gente pode usar essa fórmula aqui, R1 vezes R2, e embaixo a soma das duas. Tá, pessoal? Então, nota, a resistência equivalente de um circuito paralelo, ela é sempre menor do que a menor resistência do circuito. Lembrem disso. Em série, a resistência equivalente é sempre maior. Então, se a gente quer aumentar a resistência, a gente coloca em série. Se quiser diminuir, a gente coloca em paralelo. Tá? Isso aí. Então, resumindo o paralelo aqui. Associação em paralelo, pessoal,
fica assim, aqui eu associei 3 resistores, ó. Então aqui nós temos o gerador, a corrente elétrica saindo de um lado, chegando do outro. Vejam bem, ó, em cada resistor passa uma corrente elétrica diferenciada, né? Então no circuito em paralelo, ó, um exemplo assim. Então no circuito em paralelo, a tensão é sempre a mesma, mas a corrente não. Tá? A corrente ela vai ser dividida entre os terminais. E a resistência equivalente a gente calcula dessa forma aqui. Resumindo então, a associação em paralelo nós temos a tensão constante, a corrente elétrica dividida, precisa ser somada, e a resistência equivalente dessa forma aqui. Vamos ver um exemplo disso. Então, nosso exemplo aqui, pessoal. Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Então, ó, nós temos uma associação em paralelo, né? Aqui, a associação está em paralelo, é só verificar. Isso aqui, esse símbolo aqui, pessoal, isso aqui é o gerador. Ó, maior e o menor, né? Então aqui é o positivo aqui do gerador, né? O positivo, aqui o negativo, a corrente elétrica sai do positivo, vem pelo fio, chega aqui, encontra uma bifurcação. Aqui, outra. Então, o que nós temos? Nós temos 3 resistores em paralelo. A letra A pede, determine a resistência equivalente no circuito. Então, a gente vai fazer a letra A primeiro. A resistência equivalente no circuito. A letra A. Resistência equivalente num circuito em paralelo é calculada da seguinte forma. Uma das formulazinhas. Resistência equivalente vai ser igual ao que então? Ui, tô ajeitando aqui. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 12. Vamos lá para o canto, tira o mínimo de 10, 15 e 12. A gente vai encontrar 60. Então, o mínimo aqui é 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 por 10 é 6, vezes 1 dá 6. 60 dividido por 15 dá 4, vezes 1, 4. E 60 dividido por 12 dá 5, vezes 1, 5. Então, nós temos 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 15 sobre 60. Simplifiquem essa fração, eu vou dividir por 15. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4. Multiplica cruzadinho, eu descubro então que a resistência equivalente é 4 ohms. Ou seja, eu posso pegar esse circuito ali e trocar todas essas resistências por uma só de 4 ohms. Agora, eu quero saber a DDP em cada resistor. Para eu fazer a DDP em cada resistor, a gente sabe que é um circuito em paralelo, a DDP em cada resistor é a mesma do gerador, que a DDP é a mesma. A gente sabe que num circuito paralelo, as DDPs são as mesmas. Todas são iguais, tá? São todas iguais, então todas iguais a 120 volts. A letra C pede a corrente elétrica em cada resistor. A corrente elétrica em cada resistor. Então, vamos fazer em cada um deles. Vamos começar lá, com o resistor 1. Que fórmula a gente usa? Primeira lei de Ohm. R vezes I. U é 120.
a gente está usando agora todos do resistor 1. Resistência 1 é essa aqui, ó. Essa aqui é a resistência 1. Vai ser 10. E vamos encontrar a corrente 1. 120 dividido por 10 é a nossa corrente que passa no resistor 1. Então, a corrente que passa no resistor 1 é 12 amperes. Vamos ver agora a corrente que passa no resistor 2. Quanto vai ser? Que fórmula a gente vai usar? A mesma que a gente usou ali em cima. Só que agora é tudo referente ao resistor 2. Ó, resistor 2 vezes a corrente que passa em 2. A tensão é sempre a mesma porque eles estão em paralelo. 120 igual. R2 é essa aqui, que é 150. Então, eu vou ter agora R2, que é 150. 150, que é 15, perdão. 15 vezes I2. Como é que eu tirei 150? Que doideira. Então, 120 dividido por 15 igual a I2. I2 vai ser igual a 120 dividido por 15, que dá 8. 8 amperes. Para fazer na resistência 3, mesma coisa na resistência 3. É a mesma formulazinha. Agora a gente vai usar, ó, 3 igual a R3 vezes I. Então, vai ficar 120 igual a 12 vezes I. 120 dividido por 12. Aqui é I3, pessoal. I3 é igual a I3. Então, a corrente elétrica que passa pelo resistor 3 é 10 amperes. Então, o que a gente descobriu? Que I1 é 12 amperes. I2 é 8 amperes. E I3 é 10 amperes. A última questão aqui, que é a letra D, ela pede a corrente total. Corrente total é a soma de todas as nossas correntes. Então, eu vou somar I1 com I2 com I3. A corrente total, então, vai ser 12 mais 8 mais 10, que vai dar um total de 30 amperes. Então, tá aqui um exemplo bem completo de circuito em paralelo. Tá, pessoal? Na apostila de vocês, aqui na página 12 de Física C, ó, página 12, vocês façam essas atividades aqui, ó, de assimilação. São 5 questões. Quero que vocês façam, depois vocês assistam o meu próximo vídeo, tá? Pode ser? Que eu vou corrigir essas questões no próximo vídeo. Então, tá? Até o próximo vídeo.